E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, bem-vindos para mais um Fala Dudu. Hoje a gente vai. Eu tinha prometido finalizar a série de crescimento de longo prazo, mas faltou uma discussão que eu queria fazer, que é a relação entre tamanho do Estado e desenvolvimento. E não é nada óbvio que a coisa vá numa direção ou na outra, e eu vou tentar explicar por quê. Primeiro, vamos olhar alguns fatos, né? Você vê estados muito reduzidos. Na América Latina tem países também que têm um gasto como proporção do PIB do governo muito pequenininho e não são países super desenvolvidos. Você vai olhar do outro lado do espectro, você vai ver países muito ricos, muito desenvolvidos, com também gastos com proporção do PIB bastante elevados. Olha, sei lá, para o norte da Europa, a própria Europa, né, já tem 40, 50% do PIB de gasto e de imposto. E aí a pergunta é, pô, mas então, como é que eu leio esses dados, né? É difícil mesmo, porque provavelmente o processo de desenvolvimento, o Estado começa pequeno, depois a economia começa a crescer junto com o Estado. Tem um livro do Daron Acemoglu e do James Robinson sobre isso, que chama The Narrow Path, que é, olha, como é que é esse desenho em que os dois vão crescendo, o Estado e o mercado, mas um domina completamente o outro. Esse é o caminho perfeito para você chegar numa situação em que no longo prazo, né, a economia é desenvolvida, as pessoas têm acesso a bons bens públicos, etc. Mas quando você olha no dado, você vê países muito pobres, com estado pequeno, então não é necessariamente um fator que vai levar, né, a desenvolvimento de renda per capita de mais alto. E você vê países muito ricos com estado muito grande. Mas isso também não implica que foi o estado grande que causou, né, a renda per capita elevada. Então é uma questão meio difícil. Acho que a melhor resposta para isso para entender meio que essa dinâmica é de novo esse livro do Daron Acemoglu e do James Robinson, do Narrow Path, né, que ele vai te meio que dar um modelo para você pensar como essas coisas coevoluem. Voltando pro dado para a estatística, econometria, eu acho que meio que o que a gente sabe é que não tem uma correlação. Eu estava falando de nível de desenvolvimento, agora eu vou falar com taxas de crescimento, tá? Então, o nível de desenvolvimento é taxas de crescimento por muito tempo, boas, levam a um nível final de desenvolvimento muito elevado. Agora eu vou falar das taxas que você consegue observar, talvez não por um período tão longo, por umas 2, 3 décadas, que é onde a gente tem um dado mais confiável, etc., principalmente para países emergentes, né? A gente consegue ver uma relação entre tamanho do Estado, ou seja, o quanto ele tributa, o quanto ele gasta, e crescimento econômico, tentando isolar o efeito das outras variáveis. A resposta é não. A gente não consegue ver isso no dado. E muito provavelmente a gente não consegue ver uma correlação nem positiva nem negativa aí, por causa do seguinte: depende muito de como esse gasto é feito. Depende muito de como que essa tributação incide, né? Ela é feita de uma maneira eficiente, o imposto é um imposto eficiente, que distorce menos as decisões econômicas de investimento, de poupança, de mercado de trabalho, etc., ou não, né? Ou a tributação é toda meio que mal feita, e isso atrapalha o crescimento, atrapalha o empresário, tem muita lei, e o cara gasta muito tempo para pagar o imposto, etc. Então, só falar em tamanho de imposto e tamanho de gasto público nunca vai ser suficiente para entender os impactos, né, do governo, do tamanho do governo, digamos assim, nas taxas de crescimento da economia. A gente precisa de ir mais fundo, tentar entender com mais profundidade. Espera aí, esse gasto, por exemplo, é alto, mas ele é eficaz? Então, o gasto que vai, por exemplo, para a educação, ele está resolvendo, ele está ajudando, ele está pegando o cara, por exemplo, que nasce numa família pobre, conseguindo aumentar o capital humano dele, e ele vai para uma faculdade, ele vai ser muito super produtivo, e aí a economia vai crescer? Ou não? O gasto que está indo para a saúde está sendo eficaz? Está funcionando dentro da função de produção, como a gente fala, né, do setor de educação, do setor de saúde? A coisa está funcionando bem, com eficiência? Quase ninguém se pergunta essas coisas. Quando você vai para o debate público sobre esse tema, essa parte que na maioria da opinião da maioria dos economistas, pelo menos dos que eu conheço, é a mais relevante, a gente ignora. Então, a próxima vez que você for discutir tamanho do Estado e tamanho do imposto, etc., e implicações disso para o crescimento de longo prazo de uma economia, tem que dar a segundo passo e perguntar, tá bom, mas o gasto é desse tamanho, mas ele é bom, ele é eficaz, ele está funcionando ou não?
certo? Ele pode ser pequeno e ruim, ele pode ser grande e ruim, entende? A tributação pode ser pequena ou baixa, e sim, se ela for muito pequena ou baixa, não, né? Se ela for muito baixa e isso não prover o país com alguns bens públicos importantes para o desenvolvimento do setor privado, a economia também não vai crescer. Se ela for muito alta ou for alta e ela for bem estruturada para não distorcer muito incentivos, etc., a economia vai crescer mesmo com o imposto sendo mais alto. Então, assim, a discussão fica num nível muito superficial e eu queria trazer um pouco dessa visão do economista para vocês, que tem que olhar também a eficiência do negócio, não só o tamanho. Um abraço para vocês, tchau.